Meu nome é Lilian, eu sou ortodontista e odontopediatra e eu resolvi fazer esse vídeo para passar algumas orientações para os meus pacientes. Em tempos agora de pandemia, fica mais difícil, eu acredito, a comunicação, porque eu estarei de máscara, o responsável pelo paciente de máscara, então eu resolvi fazer esse vídeo como um reforço das orientações que normalmente eu já vou passar verbalmente por escrito. Então, se houver alguma dúvida e o paciente quiser rever essas orientações, vai ficar mais fácil existindo esse vídeo. Os aparelhos que nós colocamos são aparelhos removíveis, né? Popularmente conhecidos como aparelhos móveis. Os pacientezinhos, eles podem usar tanto aparelhos superiores quanto inferiores. E existem algumas perguntas, normalmente já na primeira consulta, dói o uso do aparelho? E aí eu sempre explico para o paciente, não dói. Você vai sentir no máximo uma pressão, um desconforto. E outras coisas que acontecem e são muito comuns, nos primeiros dias principalmente, apresentar alguma dificuldade para falar, para engolir, porque acumula muita saliva. Como é uma coisa nova na boca do paciente, a tendência é acumular bastante saliva. Então, é bem tranquilo, mas isso só nos primeiros dias. Depois o paciente vai se adaptando com o uso. Uma coisa que é importante também lembrar é que esses aparelhos, eles vão melhorar a condição da boca do paciente, muitas vezes resolver o problema, mas em alguns casos é necessário no futuro o uso de aparelhos fixos, que nós não dispomos no momento. Os aparelhos, eles quando não estiverem na boca, eles devem ser guardados num estojinho que a gente vai fornecer e esse estojinho, ele deve também, assim como o aparelho, ser higienizado, né? Pode ser lavado com água, detergente, sempre secar, é um lugar que tem que estar sempre bem limpinho. A higienização do aparelho, ela deve ser feita com a pasta e a escova de dente do paciente mesmo. Não precisa muita pasta e o paciente, ou o responsável, ou ambos, vão escovar o aparelho tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Isso deve ser feito diariamente. Com relação ao uso do aparelho, é importante que o paciente use o maior número de horas possível o aparelho. Vai dormir, inclusive, com o aparelho. E nesse momento, quando eu falo isso, a mãe sempre pergunta, mas não tem perigo de engolir? Não tem perigo de engolir. O que acontece às vezes é que a criança dorme com o aparelho, acorda sem o aparelho, porque tirou dormindo, saiu da boca. E aí, nesse momento, qual é o cuidado? A criança, percebendo que está sem o aparelho, procurar nas imediações para ver onde está o aparelho, para não pisar em cima, não sentar em cima, para não quebrar, tá? Com relação também a guardar o aparelho no estojinho que fornecemos, eventualmente se houver perda, quebra, dá para improvisar com outro tipo de potinho enquanto não voltar para o atendimento. Com relação à colocação e retirada do aparelho, também nos primeiros dias existe uma adaptação. Então eu sempre falo para a criança, para a mãe, de preferência fazer isso de frente para o espelho, para que a criança perceba como está colocando, como está tirando. Depois isso fica automático, ela já não vai precisar mais do espelho. Na hora de remover o aparelho, é interessante não pegar por esta área aqui na frente, porque senão vai começar a entortar o fio. Onde que é interessante pegar? Nas laterais, onde existem esses grampinhos de retenção. No caso do aparelho inferior, dá para ajudar com a língua, né? E é bem isso, se for pegar na região anterior, pegar dos dois lados do aparelho e não na região anterior, tá? Mais uma questão com relação a armazenar o aparelho, nunca embrulhar em guardanapo, porque infelizmente é muito comum, isso tanto com crianças ou eventualmente até adultos que usam aparelho removível, retiram o aparelho, embrulham no guardanapo, deixam em algum lugar, alguém acha que é lixo e joga fora, ou a própria pessoa esquece e joga fora. Não colocar o aparelho em bolso, porque você senta e pode estragar o aparelho, quebrar o aparelho, entortar os grampos de retenção, essa outra haste na região anterior, tá?
E como eu estava voltando à questão do uso do aparelho, tentar usar o maior número de horas possível. Mas, para comer, a criança vai tirar o aparelho. Para escovar os dentes, a criança tira o aparelho. Para fazer atividades físicas, principalmente fora de casa, de repente jogar uma bola, brincar, às vezes é melhor não estar com o aparelho na boca, né? No momento, por causa da pandemia, não está tendo aula, então a criança deve usar o aparelho em casa, como eu expliquei, o maior número de horas possível. Voltando às aulas, aí cabe à mãe perceber se a criança vai ter responsabilidade de usar o aparelho na escola ou não. Se ela for levar o aparelho para a escola, na hora do intervalo, na hora do lanche, ela tem que levar a caixinha para guardar o aparelho dentro da caixinha e deixar dentro de sala de aula, tá? Eventualmente, outras dúvidas que forem acontecendo, a gente vai esclarecendo nas consultas de retorno, nas consultas de ajuste. Com o passar dos dias do aparelho, é normal que o aparelho fique soltinho na boca. Às vezes ele fica para a criança vai falar, ele solta um pouco. Então, nessas situações, está usando o aparelho está caindo, então usa pelo menos para dormir, que aí você mantém o que arrumou. Se você interrompe o uso, se a criança interrompe o uso, guarda e espera o retorno, pode ser que depois o aparelho não encaixe tão adequadamente na boca. E também, o que é pior, ela perde o que foi conseguido nesses dias de bom uso. Então, se a criança está usando o aparelho, ele estava firminho, com o passar dos dias, o aparelho está soltinho, ela vai falar, fica caindo, então usa para dormir e dentro de casa, quando estiver fazendo algum dever, vendo televisão, mas é importante não interromper completamente o uso do aparelho. É lógico que em caso de algum desconforto maior, algum incômodo, aí realmente o melhor é guardar o aparelho e esperar a próxima consulta. Acredito que falei tudo o que precisava e agradeço a atenção de vocês. Qualquer outra dúvida, nas consultas de retorno a gente vai esclarecendo. Obrigada!